programa não é recomendado para menores de 10 anos. Chegou no ar o programa Melhor da Vida, e este programa a gente vai trazer um tema muito interessante que é sobre a neurodivergência, sobre autismo, TDAH e TOD. Uma grande reflexão que eu quero trazer para vocês nesse momento são os desafios que estas condições de saúde estão trazendo para a sociedade e para a família que convive, que a gente chama de famílias atípicas. O grande detalhe é que essas condições trazem uma alteração no comportamento da criança, uma alteração de como ela interage com os demais, de como ela consegue se expressar na sociedade. Isso tem causado um movimento interessante a nível de políticas públicas, nível de atendimento de saúde e nível familiar. E o detalhe que eu quero trazer aqui para vocês é a questão da individualidade e da pessoalidade. Todos nós somos únicos neste universo. Não existe ninguém que pense igual a você e que interaja com as situações da vida como você. Isso é uma coisa clara que às vezes o adulto repete e entende isso muito bem, mas que a nível social, para as crianças, a gente não entendia dessa forma. E existia, por exemplo, uma educação formal em pacotes. É esperado que a criança aprenda matemática, física, geografia e tenha esse material didático e que termine o ano letivo com essas notas e com esse aprendizado. E foi-se visto que na criança autista, de forma forçada, eles têm interesses diferentes e têm habilidades diferentes que precisam ser executadas, que precisam ser desenvolvidas. Eles estão anunciando ali a individualidade deles e gerando na sociedade, puxando na sociedade uma reação para tratá-las diferente. Então a grande reflexão que precisa ser trazida é que não só eles que são diferentes, mas todas as crianças, elas são únicas e elas têm habilidades a serem desenvolvidas que talvez a educação formal não esteja acompanhando ou servindo de forma adequada para que a gente tenha mais crianças únicas. Então, a reflexão que eu trago é que as crianças neurodivergentes estão ensinando a nós, que se denominamos típicos, a tratar os outros de forma individual. É uma reflexão para que a gente consiga compreender as diferenças entre as pessoas, os diferentes posicionamentos, respeitar o próximo de forma bem mais integral, de forma bem mais intrínseca na nossa vida. A gente precisa, como sociedade, entender que não só as crianças neuroatípicas, elas são diferentes e elas têm algo a nos ensinar. As pessoas que estão à nossa volta, é um aprendizado mútuo, é uma construção de sociedade e que a gente precisa e tem um papel também muito importante. Então fica com a gente porque a gente vai trazer para vocês muita informação sobre a neuroatipia e como você, único, pode ajudar nesse processo. O melhor da vida é viver, curtir um momento sem se preocupar, deixar na memória e não registrar apenas a câmera de um celular. O melhor da vida é curtir, sorrir, brincar com quem ainda está aqui, pois a vida é um sopro, então vamos amar. A qualquer momento memórias pode tornar a vida. E começando o programa deste sábado, nós estamos aqui com Agnes Bezerra. Pessoal, vocês precisam acompanhar cada detalhe dessa entrevista porque vai ajudar você a ter mais direito. Isso é sempre bom, não é, Agnes? Ai, tudo bom. Agradeço bastante o convite, Thiago. Antes de ser advogada, eu sou mãe de 2 crianças com autismo e que feliz em poder estar aqui, falar um pouquinho sobre o tema, falar um pouquinho sobre inclusão. É muito bom. Pessoal, aqui nos bastidores a gente já estava quase criando uma revolução
porque a Agnes, como ela já falou, ela é mãe de autista, né? Ela milita nessa causa. Eu sou tio de autista, tenho sobrinhos autistas e eu defendo no social, atendo várias crianças em várias instituições. Você fundou um instituto também. E isso, eu sou uma das membros fundadoras do Instituto Casa de Gui, que atende mais de 200 famílias, né, de crianças e adolescentes com transtornos de neurodesenvolvimento, e são famílias de situação de vulnerabilidade. Isso. Famílias atípicas e vulneráveis. Isso. Precisa de um olhar especial. E me diga, quais são os principais direitos que essas famílias têm ou podem buscar? Bom, né, quando a gente fala de autismo, a gente tem a legislação da Lei Berenice Piana, que já considera a pessoa com autismo considerada a pessoa com deficiência para fins legais. E aí a gente tem a questão da Constituição, do direito à educação, do direito à dignidade da pessoa humana, a gente tem a questão do direito à saúde, a gente tem a lei de diretrizes e bases, a gente tem a questão da própria lei da inclusão, que garante essa acessibilidade, que garante desde a questão escolar ao tratamento de saúde. Isso é muito interessante, e tem gente que acha que os direitos são só em relação à saúde. Eu tenho direito a um remédio, mas a gente sabe que a neurodivergência ela vai muito além do que uma simples terapia medicamentosa, e o direito também passa muito além disso, não é isso? Isso, a inclusão, quando a gente fala de inclusão em si, a gente fala desde a acessibilidade, desde a rampa de um prédio, desde a arquitetura que deve ser acessível, até a saúde, como você mesmo mencionou, né? Passando em áreas como a educação, entre outras. No autismo tem uma questão também da educação, de um auxiliar de sala, de um auxiliar pedagógico, não é isso? É verdade. A Lei Berenice Piana, ela garante, né, esse auxiliar, que ele é um acompanhante especializado em casos de comprovada necessidade clínica, né, necessidade médica. Então, o médico no laudo tem que fazer esse pedido e justificar a razão. Aqui a gente não está falando de um mero cuidador, não é aquela pessoa que vai dar banho, vai ajudar na alimentação. Aqui a gente está falando de um agente especializado que vai servir para aplicar um plano individualizado para que haja um ensino. A intenção da legislação é garantir que a criança que tem uma dificuldade consiga acompanhar a educação formal, né, para diminuir esse gap, essa dificuldade e gerar um adulto independente. Com certeza, assim, o objetivo é que haja um plano individualizado de ensino que veja as habilidades que aquela criança já possui, o que ela vai desenvolver e a forma. E na sua experiência, você tem encontrado as escolas preparadas ou recebendo essas crianças de forma individualizada? Na minha experiência pessoal, né? Como advogada, eu tive que judicializar do meu próprio filho até para ele ter esse direito. Mas ainda falta bastante, né? Falta ter esse cumprimento. A gente tem a lei, mas ainda falta essa eficácia. E aí é importante também destacar que é inclusive crime recusar a matrícula. Então eu vejo muitos relatos de pais, né? Foi recusada a matrícula. Recentemente a gente teve o goleiro Cássio, que a gente viu toda a publicidade, né, do Atlético Mineiro, que é crime negar essa matrícula. E assim, é possível, o pai deve conhecer os seus direitos para que possa questionar. Agora, assim, é muito sensível, poxa vida, o problema, a questão não é o autismo ou algum tipo de transtorno em si, mas a falta da sociedade dá essa estrutura. A sociedade, ela falha quando ela não dá o direito à educação, ela falha quando não dá a saúde, ela falha quando ela julga que é um crime de capacitismo. Então tem que ter esse acolhimento, esse olhar da sociedade. Existe também um direito da questão previdenciária. A gente estava falando agora da educação, desse acesso à educação. Existe também um direito à questão previdenciária, não é isso? Existe um benefício, BPC-LOAS, tem que ser cumprido 2 critérios. Desde a questão, vou ter que chamar de doença, né? Apesar de não ser, de estar elencada no rol do INSS, e a questão do cumprimento do critério da renda, que a gente chama de miserabilidade, que é a renda per capita, quer dizer, por pessoa daquela residência, não pode passar de 1/4 do salário mínimo. É incluso nesse cálculo outros benefícios? Não é incluso outros benefícios referentes ao PPC, mas questões de renda como aposentadoria, que possa existir porventura daquela casa, é considerado. Certo. E outros BPCs? Não conta. E é importante a gente falar da questão da inscrição do CadÚnico. O CadÚnico deve estar atualizado. Certo.
E aí dentro do INSS a família pode fazer essa solicitação direto? Pode, existe um aplicativo que é o Meu INSS, ele é bem explicativo, tanto no celular, até mesmo de One House, você pode dar entrada, juntar as fotos das documentações, o passo a passo. Caso a pessoa sinta uma dificuldade, é possível contratar um advogado para fazer, né? E aí tem toda essa análise, se a pessoa faz jus aos critérios do benefício ou não. Mas não só isso, né? Quando a gente fala de direitos, a gente tem que pensar também da saúde, dos direitos à terapia, né? A essa educação inclusiva. Então, cabe ao pai e à família procurar a Defensoria Pública, o Ministério Público, para adotar essas medidas adequadas. Certo. Na sua experiência clínica, doutora, também você enxerga que é mais difícil, digamos assim, de ser entregue pelo governo, né? Pela estrutura política, esse suporte educacional ou suporte de saúde, de terapias? Bom, hoje eu vejo uma evolução, né, a nível de Fortaleza, por exemplo, já há uma legislação que garante atendimento educacional especializado, nós temos salas de AEE, mas recentemente a prefeitura foi até multada, salvo engano foi 23 de agosto pelo Ministério Público, por não estar fornecendo esse acompanhante especializado. Mas essa dificuldade também é encontrada nas escolas particulares. Então, não vou dizer que é apenas uma questão pública. Muitas escolas particulares não possuem um suporte de psicopedagogia, não possuem a questão do acompanhante individualizado. A gente já vê na prefeitura formações específicas de gestores. Então, me parece que a gestão pública está um pouco até à frente do que a questão privada, né? Já em relação ao tratamento de saúde, eu vejo uma dificuldade. Fortaleza, salvo engano, ano retrasado, houve uma matéria que tinha 23 mil crianças na lista de espera, né, esperando esse diagnóstico. Há uma promessa, uma expectativa da prefeitura através dos programas de um projeto que vai ser o Girassol, que vão ser centros por regionais, que vai desafogar esse fluxo, deve desafogar. Então, há uma prefeitura que afirma que tem esse compromisso com a inclusão, e a gente tem uma primeira-dama que é fonoaudióloga e é atuante na área. Então, há muita expectativa nos próximos anos, dentro da gestão municipal. Espero que haja esse cumprimento. Que continue, né? Que continue. Seja uma política perene. Isso. Então, pela primeira vez, assim, em Fortaleza, a gente vê falado de uma forma um olhar tão forte. Né? Você já foi visitar o espaço onde era a Cidade da Criança? Já fui, levei meus filhos. Eu acho importantíssimo, porque lá prepara bem para as atividades do dia a dia. Então você ter uma mini cozinha, um avião, você ter uma mini areninha, né? Como tirar os documentos, dirigir, é bem legal. Acho que devia sempre ser incluído nas escolas, nas atividades que preparam para o dia a dia. Acho super interessante. E recentemente teve um espaço Girassol inaugurado. Espero que logo mais tenhamos os 12, um por regional. E dentro da sua experiência também que você tem visto, né, como instituto, você acha que as pessoas estão buscando os seus direitos, buscando as terapias, ou ainda existe um certo estigma de querer esconder a doença, de não mostrar e não revelar, digamos assim, para os outros que o filho tem uma condição de saúde? Olha, eu vejo bem que as pessoas não conhecem seus direitos, né? Não é que haja um estigma. Muitas pessoas não sabem que há esse direito à saúde, às terapias garantidas, que há esse direito à educação, que há direito, por exemplo, a pleitear uma medicação de alto custo, caso não tenha condições de arcar. Então eu vejo que não há essa busca, porque muitos não conhecem. Tipo, sério que isso existe? Né? As pessoas estão desacreditadas. É mais lei, mas na prática... Se não há prática, eu pleiteio no judiciário. Né? Então, querendo ou não, por vezes há famílias que estão numa situação de negação, aquela questão, o filho idealizado. O que eu posso dizer como mãe que vive, né? Não ignore os sinais, teve atraso de fala, a questão do olhar, vê uma estereotipia, um movimento repetitivo, procure intervenção. A gente tem o que se chama de intervenção precoce. Então, assim... Quanto mais novo, a gente tem a neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro formar novas conexões. Né? Então, quanto mais cedo, maiores resultados. Terapia não faz mal para ninguém, até para a gente conversar com um psicólogo, ter um psicólogo não faz mal. Então, vendo os sinais, não ignore. Né? Procure ajuda especializada. Doutora, você falou que é mãe, né? É uma mãe atípica, tem 2 filhos. Qual a idade deles? 7 e 8 anos. O diagnóstico foi com quantos anos?
Do Benjamin foi com 1 ano e 8 meses, né? Veio a partir do neuropediatra que não está mais entre nós e que eu tenho gratidão, Dr. Salf Caldas. A minha filha, né? O meu filho não falava, não olhava. Ele tinha comportamentos autoagressivos, né? Então chamou a atenção e nós já tivemos o diagnóstico do autismo. E a minha segunda filha foi com 1 ano e 4, a gente começou as intervenções, porque nós já tínhamos aquele sinal de alerta, nós já tínhamos um fator maior, né? Com 1 ano e 7, começaram as investigações e ela teve o diagnóstico fechado de TEA e apraxia de fala com 2 anos e 6 meses. Né? E a partir daí, assim, nós começamos as intervenções cedo. Meu filho, que era nível de suporte autismo, 2, 3, hoje meu filho é nível 1, né? Já estamos há mais de 6 anos de terapia e houve grandes evoluções. O diagnóstico ele não foi o fim, ele foi o caminho. Então assim, não estou errada, porque até então muita gente dizia, você procura doença para o seu filho, coloca o pinto para piar na boca, é porque não estuda. Então assim, foi um alívio, não, agora eu sei o que fazer, e com essa ajuda eles se desenvolveram e cada vez me surpreendem mais. É muito interessante, pessoal, esse relato, porque você, mãezinha, você, pai que está nos acompanhando, né, o diagnóstico é chocante, né, é um impacto, mas ele é o início de uma jornada e que você precisa ter uma resiliência, construir, porque existe bons resultados, né, os níveis de suporte, o neurodesenvolvimento, a maturidade cerebral, as terapias, as medicações, elas vão contribuir, o que eu sempre repito, para que as crianças sejam adultos independentes. Né? Eu vejo uma ansiedade dos pais que eles sempre pensam, eu não vou estar aqui para sempre pelo meu filho. Né? Eu preciso que ele tenha uma independência, que ele adquira uma habilidade, uma profissão, e tenha uma carreira, que tenha uma vida. E é possível, né? O diagnóstico é um primeiro passo, e é possível que aquela criança com 1 ano, com 4 anos, com 6, 7, 8, ele se torne um adulto independente. Essa é uma das minhas metas, né, das crianças que eu atendo, das crianças que vêm a mim, de que com as intervenções, com o apoio, eles vão ser adultos independentes. E eu acho que a sociedade precisa entender dessa forma também. A política pública, ela precisa entender que investindo ali, eles vão ter adultos produtivos, independentes, que não vão mais precisar de acesso a terapias, a medicamentos, né? E vai realmente contribuir com alguma habilidade para a sociedade. Na verdade, eu acho que assim, esse é o meu principal anseio como mãe. Eu nunca tive tanto medo de morrer como eu tenho agora, né? O que vai ser sem mim? Então, que meus filhos sejam adultos funcionais. E a gente vê, né, tem até pesquisas, aí eu tenho que confirmar direitinho o valor, que assim, a cada $1 gasto na primeira infância, que é esse 0 até 6 anos, gera uma economia enorme, eu não sei se é dizer, salvo engano, de $40 para o Estado. Mas não só isso, quando o governo ele investe cedo, né, quando há essas políticas públicas para que seja cedo, a gente vê uma economia futura. Por quê? Porque aquele cuidador, ele não vai ficar sem trabalhar, né? Ele vai ser ativo e no futuro, tendo as oportunidades certas, muitos casos não vão precisar do benefício. Né? Então daí a importância da gente ver essa intervenção precoce, desse olhar, de se investir. Hoje a gente tem a terapia ABA, que ela é padrão ouro, com evidência científica, que fala de 20, 30, até 40 horas semanais de aplicação. Então é importante que haja esse olhar, porque é importante a gente ter esse investimento, eu não vou falar jamais gasto, principalmente na primeira infância, para que haja essa economia, estou falando a nível de governo futuro, a médio e longo prazo, e até para as operadoras de saúde também. Eu peço licença, a gente vai ter que dar uma pausa na nossa entrevista, e a gente vai para o comercial e volta já já. O melhor da vida é viver, curtir um momento sem se preocupar, deixar na memória e não existir. Está chegando a noite mais inesquecível de todos os tempos. Fortaleza recebe agora a Triune Group, um movimento vivo de conhecimento, de network, de inovação, um evento. Uma noite pensada para empresários que desejam conquistar autoridade, posicionamento e lealdade.
Você já se perguntou por que alguns profissionais somem e outros ficam na memória? Em uma noite muito especial, vamos lhe mostrar como ser percebido, desejado e lembrado. Quando esses três se conectam, a sua marca sai do invisível e se torna inesquecível. Com a identidade definida, vem a pergunta: como ser percebido como autoridade? Posicionamento cria base. Autoridade amplia a confiança. Experiência memorável transforma em lealdade. Junte-se a nós nessa noite memorável, com muito network, troca de experiência e aprendizado. Um encontro feito para quem não espera o futuro, mas constrói o presente. Triune Group, o começo de uma nova história empresarial. O futuro já começou. Que tal cuidar da sua saúde sem sair de casa? O Mais Saúde Ceará leva atendimento médico, informação e apoio para o seu bem-estar. Agora você pode renovar sua receita médica de forma 100% gratuita, com toda a praticidade e segurança. Receitas para diabetes, pressão alta, transtorno do espectro autista, TDAH, ansiedade ou depressão. Tudo isso com atendimento no conforto da sua casa. Quer saber mais? Entre em contato conosco. A vida E nós estamos de volta aqui, pessoal, e agora eu quero ouvir sobre os seus projetos, né? E existe algo novo chegando em Fortaleza, não é isso? É verdade, né? Nesse momento nós estamos dando início ao Espaço Aconchego, né? Que ele é um local onde escuta, afeta e ciência impulsionam o desenvolvimento. Uau. Ele é uma clínica, né? Fica localizada próxima à Assembleia, na rua Júlio Siqueira, que vai ter fonoaudiologia, vai ter psicologia, atendimento médico especializado justamente para os transtornos de neurodesenvolvimento e a um preço mais acessível, mas com a equipe de excelência. E o principal, pensado por uma mãe atípica. Verdade, desde o estacionamento, né? Onde é que eu vou parar? Não, aquela questão da segurança, até a cor da parede. Tudo é pensado para não ter sobrecarga sensorial. O recurso, né? Então, assim, é feito com muito carinho, é um olhar de mãe, é diferenciado, é uma forma de cuidar diferenciada. Eu vejo, doutor, que além do direito, né, do que tem sido falado sobre o autismo, a neurodivergência, e de certa forma eu consigo ver, eu estou como se fosse numa linha de apoio, né, mas um pouco mais afastado, tem os pais, né? Mas eu consigo enxergar que a sociedade ela tem amadurecido de forma até breve, né, principalmente em relação a outras doenças estigmatizantes. Eles têm evoluído bastante em relação à neurodivergência, né? Por exemplo, uma criança quando está em crise, que está gritando num shopping, alguma coisa, as pessoas, alguns que são mais sensíveis se afastam, fazem uma cara feia, mas a maioria das pessoas entendem daquele sofrimento ali, né, e meio que respeita, está numa sala de espera de um consultório, alguma coisa assim, né. Eu tenho visto uma certa evolução social, tanto pelas políticas públicas também que tem sido desenvolvida, né. A senhora tem também essa percepção de que está havendo uma evolução? Eu acredito que sim, né? Hoje a gente tem os meios de comunicação, a internet, redes sociais, facilidade, né? Cada um com seu celular, as informações elas são divulgadas de uma forma mais célere. E aí é importante a gente falar o que é uma birra e o que é uma crise sensorial. Uhum. Antigamente, tudo é birra, que menino mal educado. Falta de peia. Falta de peia. Meu pai olhasse pra mim, eu parava. Mas assim, não é isso. A gente está tendo uma criança que pode estar tendo reação a muitos estímulos, o som, gente, luz, né? Então tudo aquilo gera uma sobrecarga sensorial que pode gerar uma crise. Então, sim, eu vejo que na sociedade, nesse momento, há um novo olhar. Acredito que pela facilidade das comunicações, ainda há julgamentos, mas iniciativas como a sua de trazer esse tema nos ajudam, né, bastante para que não haja isso. Excelente. Existe também, o que eu tenho visto, a sociedade também buscando se adaptar para esse tipo de mão de obra, né? Eles, como eu já falei, eles precisam ser funcionais, eles precisam ser independentes, né? E também a sociedade está entendendo que a profissão ou a execução de atividades remuneradas não precisa ser cartesiana, não precisa ser do advogado, do médico, do administrador, né? E que existem várias habilidades que eles conseguem desenvolver até pela condição de ouvido, né? Um olhar, memória mais aguçada, que eles conseguem desenvolver ser bons profissionais
usando a habilidade que é característica ali dessa condição. É claro, né, que dependendo do nível de suporte, dependendo do apoio que teve, do tratamento especializado, nós temos essa questão trabalhista. Inclusive, a própria legislação já coloca que as empresas devem ter aquela porcentagem para pessoas com deficiência, né? E aqui eu coloco deficiências amplas, coloco a síndrome de Down, coloco não apenas o TEA, né? E a gente tem relatos de funcionários excelentes, até excepcionais, acima da média, né? Claro que a gente sabe bem que varia do nível de suporte, mas habilidades únicas, até por exemplo, hiperfoco, que são usadas de forma acima da média. É isso que eu estou dizendo. A sociedade tem amadurecido também nisso, né? E aproveitado as habilidades deles para encaixá-los em uma condição de remuneração onde vão ser bem aproveitados. Eu espero, de verdade, né, que saibam aproveitar essas habilidades dentro do mercado de trabalho e que haja promoções, não apenas para aquela função, mas que haja promoções e dê espaço cada vez mais para as pessoas com deficiência. A gente viu também um movimento parecido com a síndrome de Down, você mencionou, né, onde talvez na geração anterior eles eram escondidos em casa, né, os médicos às vezes davam um prognóstico, ele vai viver, não vai passar dos 17 anos, dos 20 anos, né, e a gente foi vendo o Down ficando mais aceito, sendo externalizado, a sua habilidade, o seu carinho, né, o jeito que ele lida ali na sua realidade. E a empregabilidade do Down, a gente já viu fazendo parte de bandas, como vendedor, né? Eles entraram no mercado de trabalho, né? Eles provaram que apesar daquela condição, eles conseguiam vencer, conseguiam ter uma habilidade. E a gente vem ali ancorado agora, a gente tem um aumento dos casos, né? Mas tem muita criança ainda com a neurodivergência, que eles vão se tornar adultos e eles vão pegar essa esteira, né? Muita gente já viu ou já foi atendido por uma pessoa com Down. Tem estudos, né, que aqui no Brasil, 1 a cada 32 nascimentos nós teríamos o TEA. Então é natural que, se você não tem alguém na sua família, você conhece alguém ou você vai vir a ter contato. Isso. Então, como sociedade, como mercado de trabalho, nós temos que estar aptos a receber todos. Eu sempre falo, quando o local ele não está pronto para receber todos, é ele que é deficiente. É verdade, ele que é deficiente. Muito bom comentário, é sempre bom trazer esse tema, espero que tenha sido muito válido para você. Bom, gente, espero ter ajudado, ter trazido novas visões. De repente você ter visto algum sinal, alguma fala sobre autismo que pode ter te ajudado. E qualquer coisa eu fico à disposição no meu Instagram, minhas redes sociais, para poder te ajudar um pouco mais. É isso aí, fica com a gente que a gente volta já já. O melhor da vida é viver, curtir um momento sem se preocupar. A Vita Plus surgiu para cuidar da sua saúde com qualidade e praticidade. Você não precisa mais sofrer com deslocamentos e exposição a ambientes hospitalares. Atuamos em todo o estado com a missão de garantir a você acesso a um serviço de saúde com qualidade, com o máximo de comodidade e segurança, buscando sempre a excelência. Conosco você pode esperar pelo que mais prezamos. Atendimentos eficazes por médicos qualificados e experientes. Contamos com uma equipe especializada de profissionais de saúde capacitados e preparados. Assine agora e tem acesso imediato a todos os nossos benefícios. Vita Plus é bem-estar. Vita Plus é segurança. Vita Plus é saúde que te acompanha. Está chegando a noite mais inesquecível de todos os tempos. Fortaleza recebe agora a Triune Group, um movimento vivo de conhecimento, de network, de inovação, um evento. Uma noite pensada para empresários que desejam conquistar autoridade, posicionamento e lealdade. Você já se perguntou por que alguns profissionais somem e outros ficam na memória? Em uma noite muito especial, vamos lhe mostrar como ser percebido, desejado e lembrado. Quando esses três se conectam, a sua marca sai do invisível e se torna inesquecível. Com a identidade definida, vem a pergunta: como ser percebido como autoridade? Posicionamento cria base.
Autoridade amplia a confiança. Experiência memorável transforma em lealdade. Junte-se a nós nessa noite memorável, com muito network, troca de experiência e aprendizado. Um encontro feito para quem não espera o futuro, mas constrói o presente. Triune Group. O começo de uma nova história empresarial. O futuro já começou. A vida. E continuando o programa Melhor da Vida, a gente vai trazer uma entrevista muito especial que vai esclarecer muita coisa para você. Nós estamos aqui com a doutora Letícia Campos, ela que atende na área de psiquiatria e neuropediatria e vai trazer dicas muito importantes. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Thiago. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Excelente, doutora. E dentro dessa área de atuação, em qual especialização você mais se identifica ou tem gastado mais do seu tempo? Bem, atualmente, principalmente por conta da demanda, né, e assim, da grande necessidade desse ramo, eu tenho atendido muitos transtornos do neurodesenvolvimento, que é autismo, TDAH, TOD, então eles estão na área, uma interseção ali entre a psiquiatria infantil e a neuropediatria. Você se encaixou bem nessas duas áreas que você estudou, que você desenvolveu, você encaixou bem, né, em toda a necessidade que a gente está vendo aí na sociedade. Sim, com certeza. E assim, existe uma comunidade grande carente de atenção nessa área e por isso eu decidi estudar especificamente essa questão, né? O interessante o mais falado desses três, né, são siglas aí que ficam se propagando, né? O déficit de atenção e hiperatividade, do TDAH, o TOD, o transtorno desafiador, mas o autismo ele acaba sendo o que tem uma prevalência maior, que acontece em mais casos, né, a busca maior nos consultórios e o diagnóstico. Quais seriam as dicas que você pode dar aí para os nossos espectadores para identificar, para ligar um sinal de alerta aí no seu filho, né, ou uma criança próxima? Pronto, o autismo, eu creio que seja a comorbidade, né, que tem o maior número de dúvidas em relação a ele, né, porque é algo que está crescendo, que está sendo cada vez mais diagnosticado, mas que não existe assim, uma clareza sobre o que de fato é o autismo e quais os tratamentos, qual é o cuidado em relação a isso, né. O autismo, ele tem uma carga muito genética, mas também existe uma ativação desses genes de forma ambiental, né? As características do autismo, eu creio que a primeira coisa que os pais podem estar prestando atenção, e isso já inicia ali na consulta com o pediatra, na puericultura, que a gente chama, né? É a questão do desenvolvimento. O autismo ele tem um atraso global do desenvolvimento, então nós temos marcos, né, de desenvolvimento infantil, como a questão da fala, a questão também do engatinhar, do sentar. Exato. Interessante. Principalmente assim também a questão social é muito comum. O autismo, né, até esse termo, ele foi cunhado para falar sobre o auto. Então, a criança autista ela tem uma dificuldade de estar interagindo, de estar engajando em situações sociais com seus pares, né? Quando nós percebemos isso, é uma criança que gosta de brincar mais sozinha, não tem interesse por outras crianças, aí isso acende um alerta de fato para estar fazendo essa avaliação mais profunda. É bem interessante porque o autismo ele realmente é uma alteração do neurodesenvolvimento, né, que existe uma face mecânica de movimentação e uma face neurológica na forma de interagir, né, e de sair da bolha de si, né? E existe, como a doutora falou, existem marcos que, por exemplo, o sentar, o estar estável, né, é ali em torno dos 6 meses. Isso. E aí você já pode identificar ali um atraso. A gente não está falando de diagnóstico, pessoal. Né? Assim, com 6 meses meu filho foi diagnosticado com autismo, né? Não dá. Sim. Mas são alertas que você pode estar vendo assim, ele deveria estar lá engatinhando em torno dos 8 meses, né? E não fez. Ele deveria balbuciar pequenas palavras ou repetir fonemas ali até 1 ano, né? E não o fez. São algumas coisas que você precisa ficar atento. E, doutor, o que eu acho principal que a gente precisa deixar aqui é que essa alerta ou essa suspeita não pode ser um motivo de ansiedade ou desespero. Não, né?
O bebê masculino se desenvolve diferente do bebê feminino, e às vezes a mãe diz assim, mas a minha filha com 8 meses já falava várias coisas e meu filho agora não fala nada. Sim. E pode estar dentro de um normal, né? Existem inclusive vários aplicativos, vídeos que você consegue pontuar seu filho. O que é esperado por uma criança de 6 meses, de 8 meses, né? Perfeito. E diminuir mais essa ansiedade, né? Sim, com certeza. E também mesmo quando existe ali a possibilidade de um diagnóstico, né, é ter essa certeza, essa noção de que existe um tratamento a ser feito, né? Isso. Eu recebo muitas mães que estiveram em negação durante muitos anos sobre o diagnóstico do filho. E isso é, na verdade, prejudicial, porque a criança ela passa por alguns períodos do desenvolvimento que se chamam podas neurais, ou seja, a criança tem todo uma gama de neurônios que nós podemos proteger de comportamentos que queremos manter, e durante o seu desenvolvimento aquilo é retirado de forma natural mesmo, pelo desenvolvimento cerebral humano, né? E quando nós pegamos essa criança muito cedo para tratar, fazer terapias, nós conseguimos aproveitar esses períodos do desenvolvimento para manter bons comportamentos, para reforçar algumas questões que nós queremos que permaneça no cérebro da criança e retirar comportamentos que nós queremos que saiam. Então, assim, com o reforço dessas terapias desde cedo, nós conseguimos, como se fala, salvar neurônios, né? Bons desse comportamento. Então, o importante é as mães não terem medo desse diagnóstico, né? Mas sim ter uma proatividade, ter uma questão de querer tratar, né? Saber que existe possibilidade de tratamento, existe um acompanhamento de qualidade que é feito para que a criança se desenvolva da melhor forma possível. Né? É verdade. Dentro dessa ansiedade das famílias, doutora, eu vejo muita mãezinha que, diante ali já da suspeita do diagnóstico, ela tem aquela aflição, um desespero, né? Muitas vezes vem um pensamento recorrente nas mães, elas dizem assim, o que será do meu filho quando eu partir? O que será dele quando ele não puder mais contar comigo, né? E elas entram num parafuso que gera uma ansiedade que às vezes eu entendo que pode até prejudicar, né? E aí eu falo muito para elas assim, mãezinha, o principal é o que a gente não consegue ver, que é o cérebro dele. Né? Você vê o cabelo crescer, eu boto muito essa analogia, eu digo assim, você vê o cabelo do seu filho crescer. Imagine que mais rápido do que o crescimento do cabelo é o crescimento do cérebro dele. E o que a gente precisa agora não é criar um rótulo, é dar ferramentas necessárias, ambiente correto para que esse cérebro se desenvolva. Né? Porque é possível que a gente ganhe tempo desenvolvendo através de ferramentas, de mecanismos, medicações, vitaminas, enfim, para que ele seja um adulto independente. Né? Eu sempre coloco para a mãezinha, você está vendo agora o seu bebê caminhando na ponta dos pés, gritando, se batendo. Mas você precisa ter paciência para encontrar ele um adulto independente. Respire fundo, que vai passar o tempo e você precisa ter passos para vencer. Sim, é uma longa caminhada, né? Uma longa caminhada. Eu costumo dizer que algumas pessoas romantizam essa caminhada. E é uma caminhada difícil, de fato, mas também é uma caminhada de maternidade, de paternidade, né? É uma caminhada que você vai ver o seu filho se desenvolver também. Então, o importante é sempre isso, estar preparado para assumir uma carga, assim, de terapias, de algo que seu filho vai necessitar para se desenvolver da melhor forma, mas saber que por meio desse trabalho haverão resultados excelentes. Poderão haver resultados em que a criança diminua o nível de suporte e seja um adulto com grande independência. É verdade. Eu tenho 2 filhos, eles são típicos, eles não têm nenhum diagnóstico, nenhum atraso no neurodesenvolvimento, mas é interessante que eu usava essas planilhas de desenvolvimento para pontuar meus filhos, e eu dizia muito assim, para minha filha de 3 meses, o que eu espero é que ela sorria para mim. Eu não espero que ela fale, que ela cante, que ela corra. Eu quero só que ela sorria, né? Você alinhar suas expectativas, que tem aquela história do bebê ideal.
E às vezes os pais tiveram muita dificuldade para ter o filho e acham, pronto, nasceu o meu filho, ele vai ser o rei, né? Ele pode ser, e a gente torce que seja, mas ele não vai ser ali é um bebê. Ele vai só sorrir, ele vai só fazer caca, ele vai gritar, ele vai chorar, né? Mas você precisa acompanhar esses saltos de desenvolvimento. E hoje ela com 3 anos, eu fico instigando para que ela tenha novas habilidades, né? De introduzir uma outra língua, habilidade motora, de equilíbrio, e coisas que eu não fazia quando ela tinha 6 meses ou 8 meses. Né? Então as famílias precisam alinhar as suas expectativas, né? De assim, o seu bebê tem um atraso, mas ele não vai ser esse atraso. Né? Sim, ele vai ter um acompanhamento, você chegou no momento certo e ele vai se desenvolver e ser funcional. Sim, e esse atraso, muitas vezes é um atraso de apenas uma área, né? Por exemplo, tem crianças que elas têm um atraso na fala. Isso pode ter diagnósticos diversos do autismo, né? Então, o importante é nós fazermos sempre uma excelente triagem, né? Fazer exames relacionados a esses diagnósticos diferenciais e descartá-los, ver o quadro como um todo, para que seja feito o diagnóstico da melhor forma possível. Excelente. E assim, falando do crescimento do cérebro, né, retomando um pouco, doutora, qual o maior vilão que atrapalha o desenvolvimento do cérebro? Nossa, essa é uma pergunta assim, difícil de responder, mas ao mesmo tempo nós temos aí os grandes vilões, né? Eu creio que o desenvolvimento cerebral da criança, ele tem alguns fatores de extrema importância, né? Algo que durante a consulta eu bato muito na tecla, eu converso com os pais, é algo que tem que ser conversado com a família. Quando nós tratamos um lar que existe criança neurodivergente, não é só a criança que é tratada, né? Nós temos que ter uma conversa com a família, é uma rotina que vai ser estabelecida. Mas existem 4 pontos que eu creio serem muito importantes para um desenvolvimento saudável de qualquer ser humano, cerebral principalmente. A primeira questão, e uma das mais importantes, é a alimentação, certo? Nós temos aí muita sintomatologia que já foi comprovada vir de aditivos na alimentação que os pais estão dando sem ter esse crivo, né? Corantes, né? Produtos industrializados, embutidos. Exatamente. Os suquinhos de caixinha. Nossa, eu acho que aqueles potes de mingau, né, que vem muito açúcar, aditivos, eles são campeões de dizer, mãezinha, pai, tem que tirar, não pode deixar na alimentação. E tanto para o autismo quanto para o TDAH, esses aditivos, quando nós retiramos, existe uma melhora muito substancial de comportamento, de agressividade, O glúten, né, no TDAH tem um papel dramático. Sim, o cérebro autista, ele já é naturalmente inflamado, então se nós colocamos mais aditivo, mais coisas na alimentação para inflamar esse cérebro, ele vai ter dificuldade de acompanhar tanto as terapias quanto o dia a dia, né, da rotina. Nós temos um estudo que saiu recentemente que informa que quando retirado aditivos e açúcar da alimentação de crianças com TDAH, 64% dessas crianças melhoraram desses sintomas. Mais da metade, pessoal, isso é muito relevante. Sim, então com certeza a alimentação eu diria que é o tópico principal, né? A atividade física também é excelente para ajudar o cérebro, né, a se desenvolver. O sono bem estabelecido é algo também muito difícil na vida, no desenvolvimento de crianças com autismo, TDAH, eles comumente têm um sono já ali tem uma rotina irregular. adequada do sono, né? Exato, eles têm dificuldade para dormir. Então nós temos também que estar ajustando essa questão. E não menos importante, o uso de telas. Telas. Que hoje em dia é tão comum. E eu até entendo, né? Os pais, eles estão com aquela situação, precisam trabalhar e colocam a criança na tela. Então, até certa idade, a criança tem que ter 0 tela. E eu recebo muito também essa fala de que quando eu tirei tela do meu filho, os sintomas melhoraram.
De agressividade, né, de irritação, principalmente. Eu tenho sobrinhos autistas e a gente verificou, percebia também que alguns desenhos em especial tornavam eles agressivos. Eles estavam ali quietinhos assistindo e de repente quando o desenho começava, eles começavam a se bater, a agredir, se morder, né? Então, não só a tela em si, a iluminação, né? A questão do efeito dentro do cérebro, ainda alguns desenhos, cores, ritmo de flashes, né? Sim, efeito estroboscópico se fala, tem um impacto ainda maior nesse cérebro dessas crianças. Com certeza. Inclusive também, você me lembrou falando isso, né? Que uma comorbidade muito comum de vir associado principalmente ao autismo é a epilepsia, né? E algumas junções de cores, de luzes, elas podem estar sobreestimulando esse cérebro. Então, realmente é muito importante para os pais estarem prestando atenção nesses pequenos detalhes. Né? E para alguns pais, a gente precisa ter esse olhar com um cuidado especial. A gente não pode chegar para uma família sem conhecer a família e dizer assim, olha, tire a tela. Que, como você falou, às vezes uma âncora ali necessária. Né? Aí eu disse para uma certa família, não coloque, se vai precisar da tela, regre o tempo e coloque outras imagens, que não seja um desenho exatamente para não ter essa questão, né? E eu disse assim, brincando, bota animais, bota aí para passar animais, que ele vai conhecer os animais, vai ter uma certa interação e não vai ter um impacto extra dessa questão das cores e do ritmo, né? Entendendo que aquela família não conseguia tirar a criança da tela. Então a gente precisa ter também um bom senso, né? Não é colocar o dedo em riste e condenar, porque a mãe e o pai às vezes eles se sentem condenados, né? Culpados, porque eles não conseguem mudar aquele hábito. Como você falou, é um hábito que a casa toda precisa mudar. Com certeza. E muitos pais me dizem, né, que não, eu deixo a TV ligada e ele está fazendo outra coisa. Mas isso também conta com o tempo de tela. É muito importante você estar atento ao tempo que seu filho está passando na tela, porque isso tem, de fato, implicações no comportamento dele, no desenvolvimento. Né? O interessante, pessoal, só uma figura para facilitar para vocês, por exemplo, uma casa, né, uma construção, que aí todo mundo consegue visualizar mais fácil, ela precisa de pedra, precisa de tijolo, precisa de cimento, areia, né, ferro, vergalhão, essas coisas assim. Então, a construção do nosso cérebro, a construção do cérebro de uma criança, ela precisa de várias ferramentas, precisa de vários itens para a composição, vitaminas, minerais, né, as proteínas, carboidratos, bons carboidratos, e ela não precisa do glúten, né, doutora? Então, você precisa entender que o cérebro do seu filho está crescendo muito rápido. Imagina aí um contador, aqueles cronômetros, então é um crescimento muito rápido do cérebro e ele precisa dos nutrientes. E ele precisa desse desenvolvimento sadio. Então, a alimentação, o exercício, tudo isso que a doutora falou, o sono, né, e a questão das telas, vai dar as condições necessárias para o desenvolvimento do seu filho. Se a gente acrescenta a isso as terapias, aí a gente consegue um desenvolvimento potencializado e um ganho daquilo que era perda para um ganho potencializado e uma equiparação, né, das crianças. Como eu falo sempre, o objetivo é que a gente tenha adultos independentes, adultos funcionais. Com certeza, eu concordo plenamente. Esse é o nosso objetivo e é o objetivo de todo profissional que com muito carinho, muita dedicação está atuando nessa área, que é uma área, como eu lhe comentei, muito ainda carente de atenção, de profissionais bem qualificados para estar tratando dessas crianças. Né? E tem se desenvolvido muito, né? Quando a gente pega assim, qual era a informação que nós médicos tínhamos sobre a neurodivergência em janeiro de 2025? Quando a gente vem para agora, já surgiram o que era suspeita, né? Foi comprovado com estudos randomizados, estudos sérios, que comprovavam aquilo que a gente vinha meio que tateando de cara. Toda vida que eu peço para tirar isso, dá certo. Eu acho que tem alguma coisa errada nisso. Né? A inflamação, a correlação com a epilepsia.
E na prática clínica a gente via que tinha uma coisa, mas não existia a evidência científica, né? Sim. E de janeiro para cá muita coisa mudou. E uma outra coisa que eu tento mudar na cabeça das famílias atípicas é que a maioria senta e diz, já tem um diagnóstico, eu quero um remédio. Sim. Né? O remédio vai salvar meu filho, vai mudar, vai aquietar, vai tirar os sintomas, digamos assim, mais agressivos. Mas a gente... o que é que você acha? Eu vou até jogar. O que é que você acha, doutora? Pronto. É muito interessante essa pergunta, né, que você me fez, porque, de fato, as famílias elas têm uma necessidade de que uma pílula, um remédio resolva todos os problemas, né? Mas no autismo, principalmente, nós temos, claro, algumas divergências que vêm junto com o autismo, como o TDAH, ele é medicável. Mas no autismo nós medicamos, no caso, a agressividade, certo? Existem medicações que auxiliam a criança autista nesse quesito, principalmente para que ela consiga fazer as terapias. Então, quando nós pensamos em tratamento do autismo, nós temos que focar nas terapias. Se a criança ela é agressiva, se ela é tão inquieta que não consegue prestar atenção naquela terapia, esse, em geral, é o meu clique para dizer, não, talvez essa criança ela tenha uma maior evolução, de fato. Existe um benefício no uso de medicações. E o médico ele tem que ser humilde, né? Dizer assim, olha, eu estou dando um diagnóstico, é uma caminhada, mas a partir de agora você vai precisar menos de mim e mais da minha equipe. Né? E não dizer assim, olha, agora eu vou te prescrever um remédio e todo mês você vai estar aqui porque esse remédio vai mudar a sua vida ou vai construir um ambiente ali de cura, né? Às vezes o médico tem que ser um pouquinho humilde e dizer assim, olha, o ganho do seu filho vai ser muito maior nas terapias, eu vou continuar acompanhando, mas a potencialidade dele vai ser alcançada nas terapias, né? E nas mudanças, precisa ser uma associação. E o médico ele precisa ter essa humildade de dizer, olha, a terapia vai ser mais importante do que a minha prescrição ali, né? O que você acha dessa questão do acolhimento, de tudo que envolve o atendimento da família atípica? Esse acolhimento ele é multidisciplinar por sua natureza, né? De fato, os médicos eles têm um papel importante no acompanhamento a longo prazo, mas o acompanhamento diário tem que ser feito por uma equipe multidisciplinar que tenha conhecimento e que já tenha experiência nessa área. Nós temos um projeto muito interessante que é o Espaço Aconchego, é uma clínica que abriu no Dionísio Torres e algo que me alegra é dizer que eu tenho uma parceria com uma pessoa que está há muitos anos já nesse meio. Então, uma coisa que ela já me falou, né, que os espaços que costumei com o filho, ele não consegue muito, às vezes, prestar atenção pelo excesso de informações. São espaços muito bonitos, né, visualmente, mas nós pensamos esse espaço para ser acolhedor e que instigue menos a hipersensibilidade da criança. Então, é um espaço acolhedor com pouca informação visual, é um espaço em que a criança vai conseguir focar de fato na terapia, no desenvolvimento. E esse acolhimento ele é muito importante porque tanto a criança quanto os pais precisam se sentir em casa, precisam sentir o aconchego de casa, justamente pelo dia a dia estar sendo, as terapias estarem muito presentes nesse dia a dia. Então foi um espaço pensado com esse quesito de ser... Uma questão pessoal, emocional Exato. E técnica profissional. E tem tudo, então, um casamento perfeito para realmente gerar o desenvolvimento e um ambiente saudável para essas crianças e essas famílias. Pessoal, é um tema muito interessante, um tema que com certeza vai impactar na vida de vocês. Você conhece alguém, você já viveu, já experimentou esse embate em relação à neurodivergência. E é uma grande satisfação trazer a doutora aqui para esclarecer muito sobre esse tema. Eu agradeço pelo convite e satisfação estar aqui também com vocês.
É isso aí, pessoal. Nosso programa está chegando ao fim neste sábado, mas nos próximos sábados nós teremos ainda mais conteúdos importantes para você, para a sua vida, para que você viva o seu melhor. E este programa em especial trouxe um desafio para que você consiga apresentar e entregar para a sociedade algo melhor, principalmente em relação às doenças, às condições, principalmente em relação às condições de neurodesenvolvimento, as condições de atipia para as crianças, para os adolescentes e para os adultos. Nós contamos com você para que a gente possa viver o melhor da vida. Mostrando coragem em cada despedida.